A Hora do Mal, dirigido por Zack Cregger, o mesmo cara que fez Barbária, acabou de ser lançado no Brasil. E a gente veio aqui pra te explicar aquele final do filme, dar a nossa crítica, mas e aí? Será que ele é mesmo o terror do ano? 17 crianças de uma sala de aula desaparecem à noite do nada, exatamente às 2h17 da madrugada. E a gente fica aí em torno de alguns personagens pra tentar descobrir o que aconteceu e onde estão aquelas crianças. E depois dessa parada estranha acontecer, cara, toda a culpa cai sobre a professora Justine. Tudo isso porque ela era professora da turma que geral sumiu, cara. Então bora pra crítica, vamos entender esse final do filme aí e bora saber o que eu e o Lucas achou dessa pedrada. É aqui que a história realmente começa. Fala, meus acorda no meio da madrugada, não consegue voltar a dormir, sai correndo pela rua fazendo a corridinha do Naruto. Aqui quem fala é o Marcos. Fala, minhas crianças desaparecidas, aqui quem fala é o Lucas. Muito obrigado por ter clicado no nosso vídeo, já deixa o like e se inscreve, então bora pra crítica. Cara, primeiro a gente vai falar a parte aí sem spoilers, né? A gente não quer estragar a tua experiência se você não viu o filme ainda. E lá pro final a gente vai falar o que a gente realmente achou daquele final emblemático que dividiu muita opinião. Eu não vou dar muito spoiler na parte sem spoiler porque não faz sentido. Então se você não assistiu o filme, fica tranquilo que aqui vai ser sem spoiler, a gente não vai falar nada demais. A gente vai falar só realmente o que já tá divulgado aí pela galera. E cara, como a gente falou lá no começo, esse filme aqui é do mesmo diretor que fez Barbarian. E cara, se você assistir ele, você vai perceber isso. Ele usa recursos narrativos que ele usou lá no outro filme também. Então tem uma pegada aí bem parecida com aquele, só que pra alguns que já gostaram, acaba gostando, pra alguns que não gostaram, acaba não gostando também, porque esse filme aqui tem bastante problema, vou dizer assim, que algumas pessoas têm críticas, como o Marcos, por exemplo, que tem algumas críticas, né? O filme ele segue essa história que a gente contou pra vocês e ele usa de uma forma de narrativa um pouco diferente pra contar essa parada que tá acontecendo. Então ele vai contar de capítulo por capítulos, ele vai trabalhar com visões diferentes de personagens que no final vai meio que tudo se encaixar, bem parecido com o que houve na metade de Barbária, que é uma merda. Pra algumas pessoas, pra grande maioria, eu vi que isso funcionou, mas pra mim, específico, Marcos, eu não gostei porque me deu a sensação que eu tava assistindo uma novela, tá ligado? Tá ligado aquele rolê de novela que acaba no melhor momento e tal? Foi o que eu senti. Pra mim o filme não, cara, olha só, eu vou deixar isso pra parte com spoiler, mas eu não consegui criar tensão nenhuma no filme, porque isso quebrava a tensão todas as vezes que o tesão tava sendo construído, ele cortava porque ele só cortava pro outro capítulo. Mas enfim, essa foi a escolha narrativa que o Zack escolheu pra contar essa história que não me agradou, mas agradou muita gente. Aqui, se tu tá esperando alguma coisa parecida ali com o Invocaverso, não vai ter, por mais que vai ter sim alguns sustos aqui ou ali durante um filme, essa não é a grande vontade dele, ele não quer criar toda essa atmosfera pra tu ficar com medo. Eu não sei se foi porque eu assisti no cinema, o que é, mas eu achei o filme muito escuro, muito escuro, velho. Tinha partes ali que aparecia coisa na tela, eu não conseguia distinguir, velho, eu não conseguia saber o que era, porque o filme tava muito escuro. Mas a ambientação dele ao todo funciona muito bem, tanto de dia quanto de noite, tanto que tem uma cena específica que aconteceu no dia, no meio do ar livre, no meio da cidade, mano, me apavorou, mano. Aquela cena ali eu achei bizarra, velho. E cara, esse filme também tem alguns temas e críticas sociais que ele quer passar, e eu acho que ele fica meio até bem óbvio em algumas vezes. Tem hora que ele, cara, simplesmente coloca na sua cara o que ele quer falar, assim, é na sua cara mesmo, ó. Tem uma cena também, não vou dar spoiler aqui de nada, mas tem uma cena também que um personagem, ele vê em cima de uma casa, parada assim, tipo, toma na sua cara aí o que eu tô querendo dizer. É muito óbvio e meio pedante às vezes, sei lá, eu acho que ele podia ser um pouco mais sutil na forma que ele faz as suas críticas e as suas mensagens que ele quer passar. Acabou que o cara usou essa abordagem meio óbvia, mas na parte do spoiler a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Então a gente vai ter uma cena expositiva aqui ou ali. Eu acho que o Zack, ele não quer garantir na inteligência do público, ele quer explicar tudo o que tá acontecendo, assim como ele fez um pouco no fim do Barbarian também, que ele teve que explicar um pouco as paradas do jeito que aconteceu, e ele não confia que o público vai conseguir desenvolver essa linha narrativa e acreditar nessa parada. Então todas as vezes que tu acha que, pô, talvez tá caminhando pra esse caminho, porra, peguei, sabe aquela sensação que tu tá assistindo o filme e fala, caralho, peguei, é isso? Mano, essa sensação é totalmente arruinada porque dá 10 segundos e ele simplesmente explica tudo na tua cara. Então, cara, se você viu por aí na internet, provavelmente você viu alguém falando que esse aqui é um dos melhores filmes do ano, cara, desconfia dessa pessoa que talvez ela não tenha visto muitos filmes esse ano, porque esse filme aqui, cara, não chega lá. Infelizmente, a gente queria que chegasse, na verdade. O Marcos tá muito empolgado pra esse filme aqui, acabou se decepcionando um pouco. Talvez por conta de não tá tanto, eu tenha ido com uma mente mais de boa e acabou que eu gostei do filme, só que não tanto assim também. Eu acho que vale até a gente dar uma nota aqui
antes da parte do spoiler, pra galera que quer assistir, já ter uma visão nossa aí, mas depois você volta e vê a parte com spoiler, né? Cara, eu tava muito empolgado pra esse filme, como vocês sabem, eu sou um amante do terror, fora o marketing, cara, desse filme foi assim, ó, foi um negócio absurdo, mano, foi avassalador o marketing que fizeram com essa parada. Então todo o filme ele tenta construir essa tensão, ele trabalha com toda essa parada, esse mistério do que aconteceu com as crianças, ele te entrega só no final o que tá acontecendo, segue alguns caminhos meio óbvios. Eu, de fato, cara, eu não entendo quem fala que é o melhor terror do ano, eu não entendo quem fala que é o melhor filme do ano, mas pra mim isso é um delírio coletivo, irmão. Eu cheguei do cinema e falei pro Lucas, cara, eu tô muito puto pra pensar sobre esse filme. Eu vou ter que ver vídeo da galera falando sobre esse filme. Cara, eu assisti 5, 6 filmes, vídeos da galera que vocês gostam, cara, do Refúgio Cult, de toda essa galera, e eu, cara, não dá, esse filme, mano, não é bom, mano. Esse filme é pior que Barbárie. Então, pra mim, cara, a nota dele aí, mano, eu vou ser muito crucificado essa parada. Cara, eu vou dar um 6, mano. Pra mim, a média é 6. E, mano, é um filme, eu não recomendaria pra ninguém. Cara, esse filme me deixou com um gostinho muito amargo na boca. Eu não curti ele e eu tô com medo do que esse cara pode fazer com Resident Evil. Então, já eu fui um pouco mais otimista e eu vou dar uma nota 7 pro filme aí, que também não é muito, também é maior do que o do Marcos, né? E eu também temo muito por Resident Evil, que já sofreu tanto, mas tá na mão desse cara, que, cara, se ele fizer um Resident Evil nota 7, já é melhor do que todos os outros Resident Evil. Então, assim, a gente tá com um saldo aí positivo, né? Pelo menos isso. Mas, cara, então é isso, cara. Assista o filme, depois você volta aqui e vê a continuação desse vídeo, que a gente vai dar mais detalhe aí sobre o filme com spoiler, né? Que a gente vai começar a falar agora. A Hora do Mal segue essa trama, cara, de 17 alunos ali que sumiram da sala de aula da Justine, e tá todo mundo indignado ali, os pais tá puto, geral sumiu, menos ela e o molecote lá, que eu vou chamar de molecote, que ele não é importante o suficiente pra lembrar o nome dele. Mentira, ele é importante, mas o filme não consegue fazer eu ter uma ligação com ele ao ponto de lembrar o nome dele. E aqui a gente já começa um dos negócios mais absurdos, velho, que, mano, todo mundo sumiu, o filho de geral sumiu e só tem um cara, mano, um cara que tá puto o suficiente ao ponto de correr atrás pra ver o que essa porra aconteceu, velho. O resto cruzou os braços e tá esperando a polícia resolver alguma parada. E quando esse pai, o único que tá revoltado, vai na polícia pra saber se eles estão fazendo alguma coisa, mano, o cara tá lá de braço cruzado, parecendo que ele não tá fazendo nada, tá ligado? É óbvio que a culpa cai sobre a Justine, porque fica com aquele discurso, o que aconteceu na sala de aula dela, por que foi na sala de aula dela, por que ela tá bem, por que o outro molecote lá tá bem, e aí meio que fica nessa parada. Ela é afastada, então, da escola, porque o diretor não quer ela ali no meio dos alunos, porque os pais não estão gostando e tal, e aí a trama vai se desenvolvendo ao redor disso, vai tendo várias trocas de capítulo, como eu falei, vai trocando os personagens, só que isso pra mim acaba estragando um pouco. Cara, depois de todo esse começo aí, a gente tem o primeiro corte do filme, que é pra mostrar uma outra perspectiva, e vem a perspectiva do pai, que é o cara que o Marcos estava falando, que resolveu fazer alguma coisa. Ele percebeu que o filho dele, ele saiu da casa e correu em linha reta pra uma certa direção. Então ele vai em outras casas que teve os filhos também que desapareceram, pra ver filmagens também lá de câmeras e tudo mais, pra ver se pra que lado que os filhos dos outros correram. E ele percebeu que correu pra uma direção que os dois se cruzam uma linha. Só que assim, é engraçado porque ele fez isso só com 2 crianças no filme todo. E ele já deduziu onde ficava o lugar por causa de 2 crianças, por causa de uma linha que se cruzou com 2 crianças. Assim, pra mim isso não fez muito sentido, mas ok. Mas ele ainda acha que a Justine tinha a ver com isso, então ele vai atrás dela. E tem uma hora lá que ele vai atrás dela, vai discutir com ela lá num posto de gasolina, e aí, cara, rola uma cena boa, finalmente, no filme, tô brincando. O filme tá... O clima ali inicial é bem legal. Eu gosto bastante do clima inicial, o clima do mistério. Eu não gosto da solução do mistério, que a gente vai chegar lá. Mas o clima inicial, toda a construção do tesão ali, é bem legal. E chega essa cena que é um clima muito foda, onde vê um personagem, o cara tá como babando preto lá, com o olho parece um zumbi, e vai pra cima da Justine. Aí o que o filme faz? Ele corta e passa pra outra perspectiva, porque foda-se, né? A gente vai pra outra coisa e depois a gente volta nisso aqui. Relaxa aí, senta aí nessa cadeirinha e espera que você vai ver isso depois. Foi essa parada que eu falei pra vocês lá no começo do filme, sem spoiler, cara. Essa cena é muito sinistra, acontece no meio do dia ali, tá todo mundo de boa, e você vê aquele cara correndo, mano, com a corridinha do Naruto, tudo sangrando assim. Cara, é muito bizarra essa cena. E outra parada do pai lá que tava investigando, porra, mano, cara, eu juro, velho, eu juro. Pena que minha esposa não tá aqui pra confirmar pra vocês, cara. Mas no começo do filme, velho, quando tinha uma gravação da galera metendo o pé, eu falei, cara, por que eles não pegam o mapa? Pega as gravações, porque lá, mano, todo mundo tem essa câmera na campainha, velho. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem essa parada, deve ter câmera na rua, câmera de um monte de lugar. Você, cara, por que não pega a câmera dessas casas que a galera saiu e tenta traçar um caminho, uma direção em comum que todas elas foram? Cara, e depois de não sei quantos meses, sei lá, tipo, um mês que geral sumiu, mano, o cara teve essa ideia, velho. Tipo, tem que ter uma suspensão de descrença gigante. E como o Lucas falou, cara, o cara pegou de 2 pessoas, velho. Ele, tipo, foda-se. Ele pegou do filho dele, do filho
de outra mina lá. Ele falou, supunhetamos que correram em linha reta, foda-se, mano, tá ligado? E deu no local, mano, é isso. E continuando falando aí do pai aí da família, tem uma coisa que me pega muito em filme desse tipo, quando tem um personagem que ele é um civil e ele investiga alguma coisa, que eu sempre me pergunto, cara, a polícia não pensou nisso? Esse cara é o cara mais gênio da cidade, por que esse cara conseguiu descobrir sozinho uma parada que a polícia, investigador, detetive, tem uma hora até que tem um policial na trama aí, que tem uma perspectiva dele, que ele fala com a Justine lá, ah não, os detetives estão investigando isso. Cara, que detetive tá investigando isso, velho? Tem hora nenhuma no filme que aparece um detetive investigando nada. Não tem uma perspectiva de um detetive no filme, podia ter, né, pra ter uma coisa interessante aí pra você assistir, dele investigando, pra ele descobrir onde tá as crianças, porque tem uma hora que personagens descobrem onde tá a criança. Podia ser um personagem assim, mas não, é o pai aí que investiga, o cara é um gênio, o cara devia estar em outro filme, o cara devia estar no Resident Evil, ele devia ser o Leon, uma parada assim. E cara, olha só, por favor, não fique brabo comigo com o Lucas não ter gostado do filme. Assista, cara, pode ser que tu goste, muita gente gostou. Cara, membros que eu vejo que faz conteúdo de cinema gostaram, cara. Refúgio Cult, que é um cara que eu gosto. Lucas, você não vai estar vendo esse vídeo, mas se um dia você ver, te amo, cara, beijão. Cara, Delanogar, Isa, toda essa galera aí viu o filme e curtiu, cara. Então, eu e o Lucas deve ser só dois idiota. Ou só eu sou idiota, porque ele acabou de falar no meu fone aqui que ele gostou. Ele falou que não gostou, mas pra vocês aqui ele tá falando que gostou. O Lucas é um mentiroso. E aí a trama toda vai se avançando, cara. O que a gente descobre? A gente descobre que um tempão atrás, antes das criancinhas sumir aí, velho, o que acontece? A Super Nani, não, sacanagem, não é a Super Nani, velho. A tia do molecote, lembra o molecote? Então, cara, a tia Zona do molecote colou pra morar com ele porque ela tava doente. Os pais dele falavam, molecote, era assim que os pais dele chamavam ele. Molecote, a tia tá vindo morar aí, ela vai morar com nós, ela tá muito doente, beleza? Beleza, só que na hora que a tia do molecote chega, cara, ela é muito estranha. Quando ele chega no primeiro dia de aula, mano, o molecote encontra os pais dele paralisados, em estado catacônico. Mano, os pais dele estão do mesmo jeito. Tá aí na tela pra vocês, ó. Vocês querem saber minha reação quando eu terminei o filme? É assim, ó, eu tava igual os pais dela olhando pro nada, mano, pra tela do cinema achando que ia acontecer mais alguma coisa. E aí então o molecote aí descobre que a tia dele é uma espécie de bruxa, cara. Ela mostra ali o poder que ela tem, fala que ele não pode contar pra ninguém, senão ele consegue fazer os pais dele se desviverem. Cara, só uma cena aí antes aí da gente ir pro final do filme também, que esse mesmo pai, eu acho que esse pai aí, que é o Josh Brolin, né, é um ator incrível, cara, mas deram o pior parte do filme pra ele, eu acho, porque todas as piores cenas do filme, na minha opinião, acho que são com eles, cara. Ele com aquele menininho também lá, o molecote que o Marcos falou, a parte dele também é bem ruim, mas assim, tem uma cena que ele tá sonhando com o filho dele e ele vê uma casa, aí ele começa a olhar pra cima da casa, aí eu fiquei olhando e falei assim, caraca, vai rolar uma parada tipo o Stranger Things, vai ser um Mind Blower, né, do Stranger Things lá em cima, só que não, aparece um fuzil, do nada, mano, aparece um fuzil, aparece um fuzil escrito 2/17, e uma curiosidade pra vocês não acharem que a gente não traz nada além de bobeira na nossa cabeça, uma curiosidade que dos 217 é o tanto de votos que teve nos Estados Unidos pra legalizar lá, tipo, uma lei lá pra proibir o acesso de armas, né, porte de armas, só que não rolou, né, não foi pra frente, mas foi esse número aí, foi daí que o cara tirou essa parada. Então eu vi isso na internet, então deve ser verdade. Mas continuando, cara, como o Marcos falou, a gente descobre que quem tá por trás dessa parada toda, que foi o que me broxou total no filme, é o Ronald McDonald, porque aparece um palhaço, a mulher. E, cara, assim, isso me quebrou muito no filme. Cara, isso me quebrou muito durante o filme, porque, cara, isso foi muito broxante. Eu achei que foi uma parada sobrenatural, uma entidade maligna, uma parada assim. E esse lance de ser só uma velha fazendo bruxaria, isso aí eu achei muito ruim, cara, muito ruim, me quebrou bastante o filme pra mim. Mas, cara, aí descobre aí que é a senhorinha aí fazendo bruxaria, ela ensina o neto dela, não ensina, mas ela mostra como que ela faz pra ele, que foi uma burrice danada, se você tem uma magia dessa, não conta pros outros, e ela usa isso também pra poder pegar a energia vital das pessoas pra ela continuar bem, né, porque ela meio que tá doente, aí ela pega a energia vital dos outros, e ela pegou dos pais do menino, só que ela percebeu que não era suficiente, então ela queria pegar dos alunos da escola, então foi isso que aconteceu, o menino foi lá, pegou uma coisinha de cada aluno pra ela, e ela foi lá e sequestrou as crianças, trazendo pra casa e usando o erro de energia vital. Só que vários personagens durante o filme descobrem que as crianças tá lá, né? Então, primeiro tem um drogado, que a gente esqueceu de falar, mas também não é importante esse cara. Tem um drogado, depois tem um policial também que descobre também que tá lá, mas todo mundo é enfeitiçado pela senhora. E no final aparece lá o Josh Brolin e a Jasmine lá, que eu não lembro o nome da professora. E os dois vão junto lá, porque
Lembra que tem o... que cruzou as linhazinhas? Então, era naquela casa. Que coisa, né? Então eles vão lá, assim, a mulher, a professora, já tinha ido lá. Tinha um monte de papel na casa toda. Essa casa mó suspeita. Tinha os pais da criança, ela viu os pais da criança lá paralisados no sofá. E foda-se, assim, e foda-se. Essa informação aí, que tá muito esquisita. O menino foi o único que não desapareceu. A casa dele tá muito misteriosa. Cara, como assim, cara? Como é que assim a polícia não investigou isso, velho? Não faz sentido isso. Mas tá bom. Foi todo mundo foi pra casa. E, cara, o Marcos vai contar pra vocês o final do filme aí, porque o final, cara, o final é o ápice, né? A parada mais legal que tem. Corrigindo nosso excelentíssimo Lucas, a polícia chega aí lá, só que não dá nada, filho. Pega nada, que o Ronald McDonald é mais ligeiro. Quando você acha que o Burger King tá na frente, o McDonald's tá 3 passos atrás. Cara, é isso aí. Eu já cansei de falar desse filme. Daí descobrem que é o palhaço lá, mano. A tia, Justine aí. Não, Justine é a velha, mano. Foda-se esse filme, mano. Foda-se, esse filme é ruim. Mano, esse filme é ruim, velho. E aí descobre que é a mulher. Daí depois de 48 meses lá, 500 dias, decidem ir na casa lá do cara, mano. Mano, foda-se, velho. Caralho. Vão na casa do molecote, tá ligado? Chegam na casa do molecote, tá o molecote no quarto dele. E aí a tia fala pro molecote: molecote, não passa a linha de sal aqui, que a parada vai pegar. Daí o molecote faz o quê? Igual todo adolescente merdeiro, passa a linha do sal lá, ele passa a linha do sal, os pais dele começam a correr atrás dele pra comer ele. E aí ele se tranca no quarto, tá ligado? Enquanto isso, tá rolando uma treta lá. Tem uma cena que o Zack achou que ia ser muito foda. Teve uma cena lá que o Zack achou que ele ia fazer igual o ralador do Evil Dead. Mas não, cara, foi uma cena... Nossa, cara. Ó, lamentável, mano, lamentável. E aí tem a cena lá de comédia, que o cara dá um soco no mano, o mano volta, dá um soco no mano, o mano volta. Aí numa dessa o cara cai no porão, o pai da criança que sumiu, aí ele vê as crianças no porão, aí tem um jumpscare, daí nisso que o molecote tá lá no banheiro, o lance lá, você tinha que usar o cabelo da pessoa, aí o molecote lembra como que o McDonald's fez o feitiço, daí o molecote pega o cabelo do McDonald's, faz o feitiço, aí todas as crianças saem lá do porão, mano, do Five Nights at Freddy lá, velho, e começa a correr atrás dela, e ela tava doente na cama, mas aí pra correr, ela correu igual o Usain Bolt. Daí, cara, olha só, no meu filme inteiro, a sessão inteira, velho, todo mundo riu, ninguém tomou susto, porra, mano, nada, tá ligado? Nada. E aí, no final, nessa parte do filme, mano, todo mundo riu, velho. A galera caiu assim, uma gargalhada, kkkk, mano, todo mundo rindo. Tipo, mano, todo mundo rindo, mano. Foda-se, na sequência que ela tá correndo, porque as crianças, cara, como o molecote fez a magia, todas as crianças, agora as 17 crianças, estão indo atrás do Ronald McDonald pra matar ele, tá ligado? Porque ele conseguiu fazer essa feitiço, o molecote fez o feitiço aí pra irem atrás do palhaço. E daí tem essa cena, que daí ela entra na casa de um, aí quebra os vidros, aí aparece as crianças quebram o vidro, entra na casa, e aí tem só uma sequência boa, que é o final, que entra em terceira pessoa de uma criança, só uma criança, daí fica bem bizarro, que é a criança pulando ali e tal, aí o palhaço cai e eles comem, mano, o palhaço, é isso, mano, ele é uma cena, essa cena é boa. A gente teve duas cenas boas no filme, cara, o começo lá do mano correndo igual o Naruto, com o nariz sangrando no meio da rua, e essa cena aqui que eles perdem o palhaço no meio. Cara, eu cansei de falar desse filme, se o Lucas quiser falar mais alguma coisa, fale. Você que gostou, você é um idiota, mentira, não é, cara, o filme só é ruim, velho. Mano, se inscreve aqui, Lucas, fala o resto aí, velho. Cara, dá pra ver então que a gente tá bastante animado aqui gravando esse vídeo aqui, pelo que esse filme aí marcou a gente bastante. E, cara, eu quero que no futuro, que esse filme saia na internet aí, alguém pegue essa cena final das crianças correndo atrás da mulher e troque a música, uma música dos Trapalhões. Eu acho que vai combinar bastante. Eu acho que vai ficar mais divertido até. Eu acho que toda a cena final, se botar uma música dos Trapalhões ali, uma trilha sonora, eu acho que vai ficar massa. Esse é o final do vídeo, assim, dá pra ver que a gente tá muito animado. E se você viu a parte sem spoiler e agora tá vindo com spoiler, um presente pra você é saber que eu mudei minha nota e agora minha nota é 6 também, que esse filme aí eu acho que caiu um pouco, cara. Depois conversando aqui com vocês, realmente 7 eu acho que eu tô sendo muito bondoso. Então é um 6zinho maneiro aí, tá? Pra passar de ano. Cara, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai estar melhor, que a gente vai falar de outro filme aí maneiro, tá? Cara, sinceramente, uma coisa pra vocês que eu quero falar no finalzinho aqui. Eu assisti 2 filmes aí nessa semana. Foi o Sexta-feira Mais Louca Ainda e esse filme aqui. E, cara, eu me diverti mais com um deles. Vocês ficam aí pra adivinhar qual foi. Então, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e valeu.